Por maioria de votos, os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram improcedente a ação direta de inconstitucionalidade que trata da carga de trabalho dos bombeiros civis. Este foi um dos processos em pauta na sessão plenária desta quarta-feira. Os ministros declararam válida lei de 2009, que estipula uma jornada de trabalho para bombeiros civis de 12 horas corridas para cada 36 horas de descanso, num total de 36 horas semanais de trabalho. Durante o julgamento, o Sindicato dos Brigadistas do Rio de Janeiro alegou que a jornada de 12 horas é excessiva e ultrapassa o limite previsto na Constituição, que é de 8 horas diárias. Os ministros entenderam que a jornada do bombeiro civil é válida porque a Constituição permite um ajuste nos horários em acordos coletivos. Para o relator, ministro Edson Fachin, a jornada de 12 horas não prejudica a saúde dos profissionais e é um benefício para a categoria. Muito embora não exista a previsão de reserva legal expressa para a compensação de jornada no referido dispositivo constitucional, a possibilidade de negociação coletiva permite inferir que a exceção estabelecida na legislação ora impugnada para os bombeiros civis garante-lhes em proporção razoável descanso de 36 horas para cada 12 horas trabalhadas, bem como jornada semanal de trabalho não superior a 36 horas. Para o ministro Marco Aurélio, esse regime é mais favorável aos trabalhadores. Acaba o prestador dos serviços cumprindo uma carga semanal não de 44 horas, mas de 36 horas, que é menor. Ainda durante a sessão, os ministros começaram a julgar uma ação sobre a legalidade da norma, que prevê que as mulheres descansem 15 minutos antes de começarem a cumprir horas extras. O relator, ministro Dias Toffoli, votou pela validade do intervalo, alegando que ele protege a mulher e não prejudica seu acesso ao mercado de trabalho. O dispositivo atacado não viola o artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal, na medida em que não diz respeito a tratamento diferenciado quanto ao salário a ser pago a homens e mulheres, a critérios diferenciados de admissão ou mesmo a exercício de funções diversas entre diversos gêneros. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Em 2014, o plenário já havia decidido pela validade do descanso de 15 minutos para mulheres antes do cumprimento das horas extras. Mas o julgamento foi anulado porque os advogados não haviam sido intimados da sessão. E para detalhar as informações sobre as matérias votadas na sessão desta quarta-feira, está aqui conosco no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, boa tarde, seja bem-vinda. Vamos falar sobre essa última matéria. Nessa nova análise do intervalo intrajornada para as mulheres, a Corte pode adotar uma decisão diferente? Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pode, porque a composição da Corte também está diferenciada. Então, o fato dessa matéria ter sido analisada em 2014, inclusive pela validade constitucional dessa norma, isso não significa necessariamente que nessa análise que a Corte está fazendo nessa oportunidade, que irão seguir o mesmo entendimento. A gente imagina que, na verdade, aqueles ministros que julgaram, né, pela constitucionalidade da norma, que eles possam vir a ter um posicionamento do mesmo sentido. O ministro Dias Toffoli, por exemplo, que é o relator, né, deste recurso extraordinário, ele continuou seguindo o entendimento dele de que a norma é plenamente constitucional. Já o ministro Gilmar Mendes, que é o próximo a votar, ele acabou pedindo vista do processo e pode ser que ele venha com um posicionamento diferenciado ou não. Da última vez em que ele apresentou o voto dele, ele acabou acompanhando o relator. O que se discute aqui neste recurso extraordinário é um artigo previsto na CLT, artigo 384, que traz a previsão de um direito, uma garantia exclusiva para a mulher. No seguinte sentido: a mulher que for cumprir uma jornada extra, ela tem que ter antes um intervalo obrigatório de 15 minutos. O que uma empresa privada argumenta e até questiona a decisão do Tribunal Superior do Trabalho é que essa prerrogativa prevista na consolidação das leis trabalhistas, ela acaba sendo inconstitucional por ferir a igualdade, a isonomia entre homem e mulher.
E em relação à jornada de trabalho do bombeiro civil, né, que a gente viu ali que de 12 horas com intervalo de 36, qual que foi o argumento mais relevante para tornar inconstitucional essa jornada de trabalho? Bom, a Procuradoria-Geral da República, quando ajuizou essa ação direta de inconstitucionalidade, questionando essa lei que é de 2009, trouxe o argumento de que, normalmente, a partir da 6ª hora de trabalho, é que acontecem os acidentes de trabalho. Então, eles entendiam que essa jornada era excessiva. No entanto, o posicionamento que prevaleceu aqui na Suprema Corte é pela validade dessa jornada de 12 horas. Então, os brigadistas, que são os bombeiros civis, eles podem trabalhar 12 horas, folgar em 36 horas, e essa jornada de trabalho deles fica também limitada ao máximo de 36 horas por semana. Os ministros acabaram entendendo que essa norma é constitucional, que não há ofensa a nenhuma norma de segurança do trabalho, nem à saúde dos brigadistas, e que não há dados técnicos nem periciais relevantes que apontassem para o prejuízo à saúde. Então, dentro dessa perspectiva, foi que o plenário, por maioria, entendeu que essa carga, essa jornada de trabalho, ela é constitucional. Ok, doutora Gisele, a gente volta a conversar depois do intervalo. Continue conosco, ok? E nós voltamos a conversar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Doutora Gisele, a análise da ação sobre tratado internacional foi suspensa por qual motivo? Explica pra gente. Foi sim, Raquel. Ontem o plenário do Supremo Tribunal Federal também teve a oportunidade de se debruçar exatamente sobre a análise, né, de um decreto que foi, na verdade, feito pelo ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, no sentido de denunciar a Convenção 158 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que trata sobre a proteção do trabalhador contra a demissão arbitrária. E o que se argumenta é que haveria aí uma inconstitucionalidade, porque esse decreto ele foi feito de forma unilateral. Então, a discussão gira em torno exatamente do procedimento interno que deve ser adotado pelo Brasil quando se está diante de uma situação de denunciação do tratado. Ou seja, são situações em que o Brasil vai informar que não vai mais cumprir aquele tratado internacional. Então, a grande discussão aqui é saber se o presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo, ele pode fazer isso de uma maneira unilateral ou se há necessidade da submissão dessa denúncia ao Congresso Nacional. Então, a análise do caso acabou sendo suspensa por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Então, numa outra oportunidade, o plenário deve retomar o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, e é um caso, inclusive, que vai formar uma jurisprudência de extrema importância no que diz respeito exatamente a procedimento interno para que o Brasil possa se excluir das obrigações decorrentes de um tratado internacional. É uma discussão bem complexa, né? Bem complexa, inclusive com o voto do ministro Dias Toffoli, né, numa outra oportunidade, essa discussão certamente irá ser retomada. Agora, a partir de qual momento esses tratados passam a ter validade no Brasil? Como é que isso funciona? Bom, os tratados internacionais é o presidente da República que tem a prerrogativa de celebrar os tratados internacionais. Essa é uma prerrogativa privativa, inclusive, do presidente da República. Mas existe um procedimento. Não basta só o presidente da República celebrar o tratado. Há necessidade, para que os tratados tenham validade interna, de passar por um procedimento, como, por exemplo, o Congresso Nacional ele precisa se manifestar. Tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, eles precisam aprovar essa celebração. E a partir do momento em que eles aprovam essa celebração, tem-se, então, a edição de um decreto legislativo. A partir do decreto legislativo, isso volta para o presidente da República e o presidente da República, então, faz a ratificação do tratado com a emissão de um decreto chamado Decreto de Execução Presidencial. E, a partir daí, somente com todo essa tramitação aqui no Brasil, é que o tratado passa a ter validade no âmbito interno. Então, existe um protocolo a ser seguido para que haja a validade do tratado no âmbito do direito interno. Somente a partir de todas essas etapas, Raquel, é que o tratado poderá efetivamente ser cumprido e o Brasil poderá, inclusive, se submeter às sanções eventualmente previstas ali no tratado internacional em razão do descumprimento. Então, existe uma tramitação para a celebração dos tratados e para a validade no âmbito interno. A discussão aqui é exatamente saber quando acontece o desejo de não mais fazer parte daquele tratado, quando o Brasil quer se retirar, não quer mais aquela obrigação. Então, qual seria o procedimento a ser adotado aqui no direito brasileiro para que o Brasil possa deixar de cumprir aquele tratado?
Uma discussão bastante importante nesse caso. Super né? importante. E essa tramitação de quando, né, o Brasil começa a ter validade aqui? A gente não tem como prever um tempo exato, né? Porque passa por várias instâncias, aí, Congresso, né, análise do presidente. Passa por várias instâncias, realmente não há um prazo pré-definido, estabelecido previamente no que diz respeito a quanto tempo deve haver para que o presidente da República submeta isso à apreciação do Congresso Nacional. O que a gente, na verdade, tem a garantia é de que essas etapas precisam ser seguidas. Seguidas dentro da lei, né? Dentro do que prevê a Constituição Federal. E é interessante mencionar que a Constituição ela não traz uma previsão tão explícita no que diz respeito à denúncia. Então, por essa razão, será muito importante a manifestação do Supremo Tribunal Federal aqui na Suprema Corte. Com certeza. Obrigada pela participação e por todos os esclarecimentos conosco hoje. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Boa tarde.